Quando se pensa nos eventos e ensinamentos bíblicos, as primeiras passagens que vêm à mente da maioria das pessoas são sobre Jesus, apóstolos, rei Salomão, dentre outras passagens populares. Porém, a Bíblia é cheia de passagens e narrativas pouco faladas, que passam despercebidas nas discussões bíblicas populares e nas pregações em igrejas, mas que não deixam de ser importantes para a Bíblia como um todo e para a vida das pessoas. Mas aqui no canal Áudio Bíblia, não deixamos passar nada da Palavra de Deus. Além de falar das passagens mais famosas, nosso objetivo também é resgatar esses eventos bíblicos pouco citados, mas que possuem um profundo significado que vai transformar sua vida. Então, hoje nós vamos falar da luta de Jacó. Essa luta foi com um anjo, com Deus, com sua própria consciência, ou foi apenas um delírio dele? E por que o personagem desconhecido toca sua coxa? Porque Jacó pede sua bênção. Quem, afinal, é o desconhecido que luta com Jacó? O que isso tudo significa e como podemos aplicar isso em nossas vidas? Isso tudo nós vamos descobrir e debater aqui neste vídeo. Fique até o final. Inscreva-se no canal e deixe seu like para difundir o conhecimento bíblico no nosso país. A história de Jacó lutando com o anjo é uma das passagens mais enigmáticas e profundamente simbólicas da Bíblia. Encontrada em Gênesis 32, 22, 32, essa narrativa é rica em significados e tem sido objeto de inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Para entender essa passagem, é importante considerar o contexto e os eventos que antecederam esse encontro. O contexto da história. Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, tinha uma história de vida marcada por conflitos e disputas. Desde jovem, ele havia tomado o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, enganando-o e também enganando seu pai, Isaque. Como resultado, Jacó fugiu para a terra de Harã, onde viveu com seu tio Labão. Lá, ele trabalhou por muitos anos, casou-se e teve filhos. No entanto, ao receber a orientação de Deus para retornar à sua terra natal, Jacó sabia que teria que enfrentar seu irmão Esaú, a quem ele havia prejudicado no passado. Jacó estava cheio de medo e ansiedade sobre o reencontro com Esaú. Ele sabia que sua vida e a vida de sua família estavam em risco. Na noite anterior ao reencontro, depois de enviar seus familiares à frente e ficar sozinho, Jacó teve um encontro sobrenatural que mudaria sua vida para sempre. A luta com o anjo. Enquanto estava sozinho naquela noite, um homem misterioso apareceu e começou a lutar com Jacó. A luta durou a noite toda, até o amanhecer. Durante a batalha, o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, deslocando-a. Mesmo assim, Jacó se recusou a desistir. Ele agarrou o homem e insistiu que não o deixaria ir, a menos que recebesse uma bênção. O homem então perguntou a Jacó: "Qual é o seu nome?" Quando Jacó respondeu, o homem disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." O nome Israel significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Jacó então pediu para saber o nome do homem, mas o homem não respondeu, e em vez disso, abençoou Jacó. Depois disso, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, que significa face de Deus, dizendo: "Vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada." Interpretações da história. Luta espiritual e interior. A luta de Jacó é frequentemente interpretada como uma luta interna, simbolizando os conflitos espirituais e emocionais que todos nós enfrentamos em nossas vidas. Jacó estava lidando com sua culpa, medo e incertezas sobre o futuro. A luta com o anjo representa sua batalha interna para reconciliar seu passado com seu futuro. Ao supostamente lutar com Deus, Jacó estava, em essência, lutando consigo mesmo e com seus próprios demônios internos,
transformação e renascimento, o novo nome de Jacó, Israel, simboliza sua transformação espiritual. O nome Jacó significava enganador, ou aquele que agarra pelo calcanhar, referindo-se ao seu nascimento e à maneira como ele enganou Esaú. Ao receber o nome Israel, Jacó passou de ser um enganador a ser um príncipe de Deus, um líder espiritual. Isso reflete a ideia de que, ao confrontar nossos medos e lutas internas, podemos emergir mais fortes e transformados. A dependência de Deus. Quando o anjo toca a coxa de Jacó, ele fica manco, o que o deixa fisicamente debilitado. Isso simboliza a dependência de Jacó em relação a Deus. Após a luta, Jacó nunca mais seria o mesmo. Ele sempre lembraria de sua necessidade de Deus. O ferimento em sua coxa serviu como um lembrete permanente de que ele precisava confiar em Deus e não apenas em sua própria força. A bênção de Deus. A insistência de Jacó em não deixar o anjo ir até receber uma bênção mostra sua determinação em obter a graça divina. Isso pode ser visto como um exemplo de perseverança na oração e na busca de uma relação mais profunda com Deus. Jacó sabia que a bênção de Deus era essencial para sua vida e futuro, e ele não desistiu até recebê-la. Aplicações práticas para a vida. A história de Jacó nos ensina várias lições importantes que podemos aplicar em nossas vidas. Enfrentar nossos medos, assim como Jacó teve que enfrentar Esaú, todos nós temos medos e problemas que precisamos confrontar. Fugir deles só prolonga o sofrimento, mas enfrentá-los pode levar à transformação e à paz. Perseverança na oração. Jacó nos mostra a importância de perseverar em nossa busca por Deus. Mesmo em momentos de dor e dificuldade, não devemos desistir, mas continuar buscando a presença e a bênção de Deus. Transformação. Através de Deus, a mudança de nome de Jacó para Israel simboliza a transformação que todos nós podemos experimentar quando nos entregamos a Deus. Não importa nosso passado, Deus pode nos transformar e nos dar um novo propósito. Dependência de Deus. A fraqueza física de Jacó após a luta é um lembrete de que precisamos depender de Deus, não de nossas próprias forças. Reconhecer nossa dependência de Deus é essencial para viver uma vida plena e abençoada. Conclusão. A história de Jacó lutando com o anjo é mais do que uma simples narrativa. É uma poderosa alegoria de luta, transformação e redenção. Ela nos lembra que, embora possamos enfrentar lutas difíceis, tanto internas quanto externas, é através dessas lutas que crescemos e nos aproximamos de Deus. Ao aprender com as experiências de Jacó, somos encorajados a enfrentar nossos próprios desafios com fé, perseverança e uma confiança inabalável no amor e na graça de Deus. Agora que as interpretações foram ditas, vamos para as curiosidades e nos aprofundar mais no entendimento dessa passagem. Tentar entender melhor quem seria o homem misterioso que lutou com Jacó e por que ele desloca a articulação de sua coxa. O que isso tudo significa, afinal? A identidade do homem que lutou com Jacó em Gênesis 32, 22, 32 tem sido objeto de debate e interpretação ao longo da história. Existem várias perspectivas sobre quem ou o que esse ser representava, com diferentes tradições e estudiosos oferecendo interpretações distintas. Deus em forma humana. Interpretação tradicional. Muitas tradições judaico-cristãs entendem que o homem que lutou com Jacó era uma manifestação de Deus em forma humana. Isso é apoiado pelo fato de que, após o encontro, Jacó nomeia o lugar Peniel, dizendo: "Vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada." Gênesis 32, 30. Esse entendimento sugere que Deus, em uma forma temporária e limitada, apareceu a Jacó para esse confronto específico. É uma teofania, uma aparição de Deus em forma humana. Um anjo de Deus, interpretação angelológica,
Outra interpretação comum, especialmente dentro da tradição judaica, é que o homem era um anjo, um mensageiro de Deus. Em Oséias 12:4, por exemplo, o texto refere-se a Jacó como alguém que lutou com o anjo e prevaleceu. Esse anjo seria um representante direto de Deus, agindo em seu nome. Esse ponto de vista é particularmente apoiado por aqueles que veem a luta mais como um evento espiritual do que físico. Cristofania, prefiguração de Cristo. Interpretação cristológica. No cristianismo, alguns teólogos interpretam o homem como uma pré-encarnação de Cristo, conhecida como uma cristofania. Nesta visão, Jesus, antes de sua encarnação como ser humano, aparece a Jacó como o homem que luta com ele. Esta interpretação vê o evento como uma prefiguração da encarnação de Deus em Jesus Cristo, reforçando a ideia de que Jacó estava de fato lutando com Deus. Luta espiritual interna. Interpretação alegórica. Alguns estudiosos veem a luta de Jacó com o homem como uma luta interna, simbolizando o conflito espiritual dentro de Jacó. Nesse caso, o homem pode representar a própria consciência ou o espírito de Jacó, confrontando suas fraquezas, pecados e medos. Essa interpretação é mais alegórica e vê o evento como uma metáfora para a transformação interior que Jacó experimenta ao se tornar Israel. Uma entidade sobrenatural ambígua. Interpretação mística. Há também uma visão mística que sugere que o ser com quem Jacó lutou é deliberadamente deixado ambíguo. Essa interpretação aceita que o homem pode ser simultaneamente Deus, um anjo e uma manifestação de uma luta espiritual, combinando elementos físicos e espirituais. A ambiguidade intencional deixa espaço para múltiplos significados, refletindo a complexidade do encontro. Simbolismo do pacto. Interpretação pactuária. Outra interpretação sugere que a luta representa a luta de Jacó em aceitar seu papel no pacto de Deus com seus descendentes. Neste caso, o homem pode simbolizar o próprio pacto ou a responsabilidade que Jacó precisa assumir. A luta seria, então, um rito de passagem, onde Jacó é preparado e marcado pela coxa ferida para sua missão como o pai das 12 tribos de Israel. Conclusão. A identidade do homem que lutou com Jacó é multifacetada e aberta a interpretações. Pode-se entender essa figura como Deus em forma humana, um anjo, uma prefiguração de Cristo, uma manifestação de uma luta espiritual interna ou uma combinação dessas ideias. O que fica claro em todas as interpretações é que este foi um momento de transformação profunda para Jacó, um ponto de virada onde ele recebe um novo nome, Israel, e uma nova identidade espiritual. O toque na coxa de Jacó, que o fez mancar, possui um simbolismo profundo e multifacetado. Na narrativa bíblica, essa ação é significativa por várias razões. Vulnerabilidade e dependência. Significado bíblico. A coxa é uma das partes mais fortes do corpo, essencial para o movimento e a estabilidade. Ao ser tocado na coxa, Jacó é instantaneamente enfraquecido, o que simboliza sua vulnerabilidade e a necessidade de depender de algo ou alguém maior do que ele mesmo. Este toque físico representa a dependência de Jacó em Deus. Após esse encontro, Jacó nunca mais caminhou da mesma maneira. Ele saiu mancando, simbolizando que, a partir daquele momento, ele precisaria confiar mais em Deus do que em sua própria força. Marca de transformação. Simbolismo espiritual. O toque na coxa de Jacó serve como uma marca física de sua transformação espiritual. Antes do encontro, Jacó era conhecido por sua astúcia e autossuficiência, mas ao sair manco da luta, ele carregava em seu corpo uma lembrança constante de que tinha lutado com Deus e foi transformado. O mancar de Jacó simboliza uma mudança de caráter e o começo de uma nova identidade como Israel, aquele que luta com Deus. A humilhação do orgulho. Perspectiva moral. Ser tocado na coxa, uma parte poderosa do corpo,
também pode ser interpretado como a humilhação do orgulho humano. Jacó, que havia conseguido tanto por meio de suas próprias habilidades, precisava ser humilhado para reconhecer que não podia vencer sozinho. Este ato simboliza a necessidade de quebrar o orgulho humano para que se possa estar verdadeiramente diante de Deus. Um ponto de pacto e juramento. Significado cultural. Na cultura hebraica antiga, a coxa também era considerada um símbolo de força e descendência. Em Gênesis 24, 2, 3, Abraão faz seu servo jurar colocando a mão sobre sua coxa, uma prática que simbolizava um pacto solene. Assim, o toque na coxa de Jacó pode ser visto como a confirmação de um pacto divino, marcando a aliança entre Deus e Jacó. Impedimento físico para a lembrança espiritual. Lição prática. O fato de Jacó mancar pelo resto de sua vida também pode ser entendido como um impedimento físico que servia como um lembrete constante da presença de Deus em sua vida. Cada passo que Jacó dava após esse evento era um lembrete de que ele havia lutado com Deus e sobrevivera, mas também que sua vida e sucesso dependiam da bênção divina. Representação de sacrifício. Simbologia do sofrimento. O ferimento na coxa pode ser visto como uma forma de sacrifício, onde Jacó paga um preço físico por seu encontro com o divino. Isso reflete a ideia de que encontros transformadores com Deus podem exigir um sacrifício, seja ele físico, emocional ou espiritual. Conclusão. O toque na coxa de Jacó durante sua luta com o anjo carrega uma simbologia rica que abrange vulnerabilidade, transformação, humilhação do orgulho, pacto e sacrifício. Essa ação específica não é apenas um detalhe físico, mas uma representação profunda da experiência espiritual de Jacó e da mudança que ocorreu nele como resultado de seu encontro com Deus. Cada aspecto desse toque e suas consequências tem ressonâncias significativas tanto para Jacó como personagem bíblico, quanto para as lições espirituais que podemos extrair dessa história. E aí, o que você achou dessas interpretações sobre a passagem de Jacó? Concorda? Discorda? Deixe seu comentário e vamos estudar a Bíblia mais a fundo. Não se esqueça de dar like e se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho de estudos bíblicos. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. Amém.